Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, curso de engenharia mecânica, engenharia de produção e controle de automação. Hoje, dia 15 de abril, quarta-feira. Para você está passando um vídeo aí na tela, onde mostra a sequência de montagem de um motor. É um vídeo aleatório que eu peguei na internet, porque, começando a aula com este vídeo, tem algumas funcionalidades dentro do software que são, não digamos essenciais, hoje em dia praticamente são fundamentais, ou seja, eles ajudam no acelerar no desenvolvimento de um projeto. Hoje em dia o software não é meramente mais você apenas desenhar nele e realizar o desenho técnico. Você tem diversas ferramentas aí de apresentação, simulação, testes. Nem todas elas serão discutidas aqui nesta disciplina. Haverão outras disciplinas dentro do curso que caberão mais detalhes. Mas essa parte de montagem e animação, a gente pretende, não é o nosso objetivo discutir aqui dentro da disciplina. Hoje nós vamos começar a mostrar algumas dessas funcionalidades para vocês e posteriormente a gente vai aprofundando aí conforme as atividades vão evoluindo, né? Número de componentes, grau de complexidade, restrições de montagem específicas, né? A gente chama de posicionamentos especiais, né? Posicionamentos mecânicos e assim por diante. Por que eu estou mostrando esse vídeo para vocês? Na minha época de estudante também, a gente via esses vídeos, muitos ainda têm aquele raciocínio de que isso é uma coisa de outro mundo, né? Você fazer uma animação dessa, o cara tem que ser expert em tal sistema, em tal software, ele tem que ter mais experiência. Na verdade, experiência eu concordo, mas que ele tenha que ser diferenciado, não. Isso não é mais uma ação de outro mundo. Qualquer pessoa está apta a fazer, que tenha conhecimento do software, está apta a realizar uma montagem em simulação dessa. Essa montagem a gente chama de prototipagem virtual. Então, ou seja, antigamente a gente fazia prototipagem física, né? Você construía o objeto em escala ou em tamanho real, simulava os movimentos, simulava os encaixes, testava. Caso não desse certo, você voltava para a prancheta, né? Redesenhava, remodelava e assim adequando o seu produto. Hoje em dia você pode fazer isso tudo de forma virtual. Você consegue realizar toda essa montagem, simular alguns movimentos e, além de tudo, desenvolver documentação que facilite lá a interpretação pela sua equipe, pelo seu cliente, por quem for, em relação aos componentes. Não é só a montagem, a funcionalidade, o ritmo, a sequência dos componentes, né? Qual funciona em função de qual e assim por diante. Então, isso aqui pode parecer para muitos, já viram um vídeo desse e acham que é uma coisa de outro mundo. Poxa, uma pessoa que faz isso, o cara é um outro nível. Na verdade, não que ele seja um outro nível. Ele apenas se dedicou um pouco mais de tempo do software do que a gente. Mas logo, logo vocês estarão equiparados ou até mesmo à frente deles, ok? Esse vídeo aí, ele tem, apesar da postagem aqui ser de 2015, mas tem vídeos desse aí com mais de 20 anos já. Você vê esse tipo de montagem, né? E aí você vê algumas simulações, que aí já está trabalhando em parceria com outros softwares, tá? Não necessariamente somente o SolidWorks ou qualquer outro software de CAD, o CATIA, Inventor, assim por diante. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês hoje? Dentro do SolidWorks, da nossa ferramenta, tudo isso é possível. Você consegue realizar montagens, realizar diversos elementos, ações, conforme essa ali. Nós vamos fazer uma um pouco mais simples. Não vamos montar um motor aí que tem quase 500 componentes, mas nós fizemos um trabalho essa semana, que até eu mandei um torpedo agora para os alunos que ainda não entregaram, a janela está fechada, né? Nós trabalhamos essa semana aí a montagem de uma dobradiça, né? Que vocês fizeram lá o desenho dela e realizaram a montagem. Para muitos, isso pode parecer até uma evolução, com certeza, eu também acredito. Alguns vieram questionar para mim que minha dobradiça está mexendo, né? Eu monto ela conforme eu trabalho com ela aqui, ela está se movendo. É errado? Não, não é errado.
O software, ele permite o desenvolvimento do componente e a simulação do componente, né? Então, você poder movimentar ela aqui é uma vantagem. O que é errado é você ver um componente trabalhando um sobre o outro, se posicionando de uma forma que vai gerar uma interferência na vida real. Na vida real, a gente sabe que a dobradiça, quando chegar aqui, ela vai parar, né? Ela vai bater uma na outra e não vai mais continuar. O software, a gente fala que ele é burro, né? Porque ele não interpreta isso. Esses parâmetros a gente tem que informar a ele, né? Mas, por exemplo, se eu fizer aqui uma montagem e deixar ele numa posição aqui, vamos falar aqui, ó, que ele está tendo uma interferenciazinha, e vem aqui avaliar detecção de montagem, por exemplo, ó, interferência, mandar calcular aqui, ó, lá ele mostra para a gente ali, ó, aonde está ocorrendo sobreposição de material, por exemplo. Isso aqui é uma vantagem. Você pode fazer lá uma montagem de diversos componentes, você vai encaixando e posicionando ele, e às vezes 1 milímetro a mais de uma peça que você deixa numa posição, que você não fez no acabamento, ele pode estar sobrepondo a outra. E aí, quando você faz a montagem, você pode fazer essa análise aqui de interferência e ver se está ocorrendo algum contato, né? Logicamente, tem alguns que a gente ignora. Por exemplo, quando tem interferência, montagens de dimensões específicas, ocorre interferência realmente, e aí a gente aceita ou ignora, né? Ignora a interferência. Então, por exemplo, se eu deixar ele aqui na posição normal, e viemos aqui detecção de interferência, calcular, ó, sem interferência. Ó. Ele mostra aqui para a gente, ou seja, os componentes estão livres, estão aptos a se movimentar. Quem desenhou lá a aba aqui da nossa dobradiça, deixa eu só fechar aqui. Quando você desenhou a aba lá, você percebeu que precisava de um alívio nessa região aqui, né? Ó, justamente aonde entra a segunda articulação. Se você deixasse na mesma dimensão, ela tinha interferência. Então, se você observar lá, eu poderia, por exemplo, ter testado isso dentro da montagem, só que na aba de interferência. Então, por exemplo, se eu voltar aqui na minha aba, ó, e ocultar essa ação aqui, ó, aqui ele não vai permitir eu fazer isso. Vamos arrastar ela aqui para baixo. Eu vou suprimir ela aqui, ó. Se minha aba tivesse ficado dessa forma aqui, ó, quando eu voltasse lá para a montagem, olha aqui a interferência, né? Talvez eu possa não ter percebido, mas eu fazendo uma análise aí, ó, ele ia mostrar para a gente algumas interferências, ó. Então ele mostrou a primeira aqui, ó, a segunda, a terceira e a quarta interferência. Ou seja, são características de simulação que facilitam lá no desenvolvimento de um projeto. Isso aqui é uma das vantagens, né? Vou voltar aqui na minha aba e vou reativar aí meu corte, né? Deixar a peça salva. E isso vai se propagar para a minha montagem. Se eu testar aqui novamente, ele não tem interferência. Maravilha. Pode parecer estranho, mas vamos lá. Eu vou abrir aqui os componentes. Eu vou fazer agora uma sequência de montagem aqui com vocês, para vocês analisarem, aprenderem, né, verem o funcionamento dessa ferramenta que facilita, agrega valor ao seu projeto, né? Agrega valor à apresentação, à característica do seu projeto. Vamos falar de outras particularidades depois que estão associadas ao nosso cotidiano. Você poder, por exemplo, repostar, divulgar nas suas redes sociais o seu trabalho, como muitos alunos fizeram aí em relação a essa atividade. Então, vamos lá. Você olhando aqui, eu vou fechar essa montagem, não queremos trabalhar com ela agora. Eu tenho aqui os dois componentes desenhados individualmente, né? Tá? Eu vou realizar uma nova montagem. Então, vamos lá, montagem. Vou fazer a mesma sequência que vocês fizeram, né? Vou inserir aqui, ó, os componentes da montagem, inserir componentes. Vou colocar a nossa dobradiça aqui. Ela tem uma posição. Vou inserir novamente a dobradiça aqui. É o segundo modelo. Vou pré-posicionar ela aqui, ó, botão direito, mover quadriced. Ela tem aqui
os eixos, né, de movimentação, seleciono o plano que eu acho interessante e faço o giro dela. Aqui eu vou dar um giro de 180 graus nela aqui. Não tem problema se passar um pouquinho, tá? Temos aí já pré-posicionada a nossa peça, isso ajuda na montagem. Vou inserir o outro componente aqui, que é o pino. Deixa ele ali. E vou começar o posicionamento. Então, ou seja, a gente sabe que esta superfície desta aba está em contato com a superfície desta aba. Tá? Sabemos que o centro, esse furo, está alinhado com esta geometria de furo. Sabemos que este pino também está alinhado com este furo. E que esta superfície está em contato com esta superfície. Só dar o OK aqui. Pronto. Temos aí a nossa dobradiça montada, conforme a nossa atividade. Maravilha. Feito isso, temos já aqueles graus de liberdade. O que é interessante você observar? A primeira peça que a gente inseriu foi essa peça aqui, né? Ó. Se eu clicar com o botão direito dela aqui novamente, ó, vai aparecer aqui flutuar, porque ela está fixa. Então, todas as demais se movem em função dela. Se eu clicar nessa aqui, ó, tá aqui fixar, ou seja, ela está flutuante. Se eu clicar aqui no pino, ó, ele também fixar, ou seja, ele está flutuante. Isso, Professor, a primeira peça que a gente inseriu foi a aba dobradiça. Oi, Matheus. eu consigo fixar os dois ou só um? Não, você pode fixar os dois. Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, ó, olha o que eu vou fazer. Quem está movendo é essa aba aqui, né? Ó. Eu vou clicar com o botão direito nela, vou fixar ela. Ó. Fixar. Vou vir na outra, botão direito, flutuar. Agora, ó, se eu clicar nessa aqui, ó, ela não mexe mais. Mas se eu clicar na outra, ela mexe. Por que é interessante você deixar só um fluxo? Porque tudo gira em torno dele. Por exemplo, aquele vídeo do motor, se você viu que a primeira peça que ele inseriu foi o bloco do motor, né? O corpo do motor, o principal. Porque todos os demais estão trabalhando em função dele. Então, ou seja, é interessante que uma peça fique fixa e as demais trabalhem em função dela. Muitas vezes você colocando muita restrição, você vai fazer uma simulação, igual a gente vai fazer já já aqui, ele pode gerar uma, como a gente pode falar, algumas limitâncias. Você está lá simulando, testando, tentando movimentar ele e ele não permite. Aí você vai, pô, por que ele não está conseguindo, né? É porque justamente ele está com interferências, né? Ele está com restrições que vão trabalhar, vão dificultar esta movimentação dele. Ok? Tranquilo? Certo, entendi. Eu vou só voltar aqui às ações que a gente tinha feito. Estou só fixando essa. Vou deixar essa aqui flutuante. Então, voltou aqui, ó, a nossa sequência. E professor, Oi. aqui uma coisa, eu estava mexendo aqui no SolidWorks e eu Certo? estava tentando fazer uma coisa, só que eu tô com muita dificuldade, eu não sei se dá certo. O que Tipo, seria? eu estava fazendo um cilindro, só que eu queria continuar acrescentando coisas nesse cilindro, só que ele não detecta como se fosse uma superfície, né? Plana, né? Ah, sim. Aquela Ele não parte. tem um plano, né, para você É, selecionar. Aí, aqui na montagem, não aparece essa opção agora, mas, por exemplo, aqui na peça, ó, eu não consigo selecionar essa superfície para gerar um esboço. Mas eu tenho aqui, ó, geometrias de referência. Clicando aqui, eu posso gerar plano, eixo, um ponto. Correto talvez seria você trabalhar um plano. Tá? Ah, como assim um plano? Eu preciso fazer uma peça, um suporte nessa aba aqui, por exemplo. Tá? Vou só simular aqui rapidinho. Vou clicar um plano, ele vai pedir para mim uma referência. Eu vou colocar essa superfície aqui, ele vai fazer um plano paralelo a ele, está aqui paralelo, e uma distância de 10. Na verdade, aqui, eu não lembro qual era essa distância, acho que é de 3 que eu usei. Ó, 3 milímetros. Vou dar o OK aqui. Aqui também entra algumas regras, como por exemplo aquela que a gente falou. Primeiro você adiciona todos os materiais, depois você remove.
que eu vou fazer aqui, vai ficar uma peça aqui no meio. O correto seria eu fazer esse furo posteriormente. Feito isso, ó, vou selecionar esse plano, vou clicar aqui em esboço, vou deixar ele de frente para a gente, ó, ele está aqui. Vou desenhar um círculo. Aqui, ó. Vou fazer as referências dele em função de dimensões. Então, aqui seria 15 por 2, né? Dividido por 2, que é 7,5. Essa altura aqui dele, eu não lembro o total. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui 5. Tá? E vamos falar que ele tem um diâmetro aqui de 4 também. Vou pegar ele aqui, ó, recursos, ressalto extrudado. 10 milímetros, tá ok aí? Você vê que a gente conseguiu comportar ele aqui na geometria, só cuidado, olha lá dentro, ó, ele tá lá. Aí o correto seria o quê? Eu vou adicionar todos os materiais, por último, eu vir aqui, ó, e fazer essa furação. Entrei nesse esboço, vou fazer o meu círculo aqui, ó. Recursos, corte, passante. Olha lá, removemos ele e temos ali, ó, a nossa geometria na superfície. Como você falou, né? Continuar desenhando em cima de um cilindro. Ah, entendi. Top, ó, muito irado. Caramba, eu tava quebrando tanto cabeça pra fazer isso. Você pode usar os planos convencionais aqui também, né? Ó, que já tem. Só que sempre pense naquela sequência. Primeiro adicione todos os componentes, depois você remove. Senão vai acontecer isso. Toda vez que você colocar um, você vai ter que ficar um pedacinho dentro de outro furo ou dentro de outra superfície, vai lá e tem que remover, dá o dobro de trabalho. É a estratégia de montagem. Aham. E, Esse professor, qual é o plano nome do comando mesmo? é aqui, ó, geometria de referência. Aí tem Aham. aqui, quando você clicar aqui, você pode criar um plano. Esse plano ele pode ser paralelo, perpendicular. Por exemplo, ó, vou clicar aqui na superfície, ele puxou paralelo, vou falar que é perpendicular, ó. Ele já ficou perpendicular. Entendeu? Ah, mas eu quero perpendicular em outro sentido. Vou pegar uma segunda referência, ó. A segunda referência seria essa. Ele não aceitou aqui, eu tenho que só pensar qual seria a referência que ele vai usar. Ele não vai aceitar essa, eu teria que pegar talvez essa. Deixa eu ver aqui. Também não. Eu tenho que ver aí pensar qual seria a sequência que ele ficaria perpendicular de outra forma aqui, né? Entendi. Longitudinalmente. Talvez valeria a pena selecionar primeiro esse plano. Na verdade, nem precisaria fazer perpendicular dessa forma. Eu poderia ter pego essa superfície e feito ele paralelo a uma distância que eu queira. Ah, mas esse plano ficou aparecendo aqui, ó. Você clica com o botão direito nele e ocultar. Não apaga. Se você apagar, apaga tudo que você fez em cima daquele plano. Ele está aqui, ó, dentro da árvore, só que a gente não usa ele. Tranquilo? Vou só Beleza. ocultar tudo isso que a gente fez, que a nossa peça ela é dessa forma mesmo. Na verdade, eu vou excluir aqui, ó. Se eu excluir o plano, ó, tudo que eu fiz depois dele some. Entendeu? Aqui está em outro plano, mas ele não tem que cortar, ele vai dar um erro também. Eu vou excluir aqui, porque não faz parte da nossa peça. Tranquilo, está aqui a nossa peça. Beleza? Vamos voltar aqui para a Show. montagem. Maravilha. Pessoal, às vezes você está fazendo uma montagem, a aba ficou meia torta lá e eu estou aqui tentando alinhar no olho para deixar retinha, paralela, como fazer. Olha o que você pode fazer. Você pode adicionar posicionamentos e remover. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, no posicionamento, falar que esta aba e essa são paralelas, dou um OK. Esse paralelismo não vai permitir que eu faça mais articulação, mas eu venho aqui em posicionamentos, ó, tá aqui o último paralelismo, ó, e excluir ele. E ela volta a ficar flexível, tá? Eu fiz isso para deixar ela paralela aqui. Por que paralela? Nós vamos ver agora uma outra sequência de montagem, ou não montagem, na verdade, animação, que vocês vão ver que eu acho que vai ser bacana para vocês. Primeira coisa, dentro do desenho, conjunto de desenho, como a gente falou lá passada, existe um recurso chamado vista explodida. O que é vista explodida? A gente vai repetir isso várias vezes durante outras aulas, a gente começar a se familiarizar a aprender essas ações. Vista explodida é uma forma que vocês já devem ter comprado algum projeto, algum componente, visto algum detalhamento técnico de um manual, onde lá ele apresentava, por exemplo, deixa eu só abrir uma imagem aqui, que mostrava todos os componentes da sua
do seu elemento, do que você comprou, né? Ou seja, ele vinha desmontado na sequência de montagem dos componentes, todos eles alinhados, de forma que você conseguia observar a montagem deles. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar um exemplo bem usual do dia a dia aqui. Muitos de vocês devem já ter visto um ventilador desse de casa, né? Aquele chama ventilador de mesa ou ventilador de coluna. Então, vocês já devem ter visto uma imagem como essa, em manual, em algum sistema. Ou seja, isso aqui nada mais é do que a vista explodida desse componente. Para o cliente, muitas vezes, não é fundamental essa vista. Mas se você tiver lá uma assistência técnica, como esse documento aqui da Black & Decker deve fazer parte, você conhecer todos os componentes do seu elemento, sabendo lá qual é essa peça, qual é o código dela, quantas vezes ela se repete, lista de componentes, né, aqui, facilita em função da vista explodida. Tá? Então, ou seja, nessa nossa peça, a gente pode trabalhar a explosão dela. Como a gente faz essa explosão? São ferramentas do software. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a aba vista, lista de materiais, e do lado, vista explodida. Clicando nela, vai abrir uma janela aqui para a gente. Essa explosão pode ser feita de forma automática ou de forma manual. O mais interessante é ser manual. Ah, por que não usar o automático? Para você usar o automático, você tem que fazer uma sequência de montagem respeitando a explosão. Ou seja, é uma estratégia muito maior. Você tem que pensar nisso desde o início lá do seu projeto. Tá? Sabendo todas as etapas que vão contemplar o mesmo. Então, por exemplo, eu vou fazer manualmente. Como funcionaria a vista explodida manual? Seleciono ela aqui e vou começar a mover os meus componentes em função do que eu quero remover. Primeiramente, quando a gente vai desmontar uma dobradiça, a gente vai tirar o pino. Então, eu vou selecionar o pino. Ele vai abrir aqui para a gente os eixos cartesianos possíveis de movimentação. Vou selecionar aqui o eixo Z. Tá? Ele está selecionado. Vou falar aqui para ele, eu posso fazer de forma manual ou controlada através de medidas. Eu vou fazer esse aqui por medida. Eu sei que nosso comprimento aqui é de 60, eu vou mandar ele andar então 70. Ele andar todo o comprimento dele mais 10 milímetros para fora. Pessoal, o Z, você vê que ele está apontando para um lado. Eu posso inverter o sentido dele aqui, não vai aparecer. Quando eu aplicar, eu já vejo minha peça correndo ali. Não finalizo aqui em cima. Se eu fizer isso, eu termino a explosão. Eu concluo dentro dessa primeira explosão. Seleciono o meu segundo componente, por exemplo. Seleciono aqui o eixo que ele vai se mover. Não vai ser mais 70, vou mandar 10 aqui para um lado. Aplico. Vixe, andou para o lado errado. Calma, você pode vir aqui e inverter. Ó. Pronto. Movimentou para o lado, eu concluo. Seleciono a segunda peça, coloco o mesmo eixo, 10 milímetros para o lado de cá, não precisa inverter agora, aplica e conclui. Tem aqui já 3 etapas de explosão. Para a nossa montagem, que são 3 componentes, está suficiente, aí eu posso concluir aqui em cima. Quando concluir aqui em cima, isso aqui pode parecer para a gente, é só as peças inseridas lá, como a gente faz para a montagem. Não. Abre outros recursos para a gente. Por exemplo, se eu vier aqui em montagem, botão direito, recolher, ele vai juntar. Se eu vier aqui, botão direito, explodir, ele vai explodir. Mas olha só o que dá para fazer também. Botão direito, animar o recolhimento. Olha o que vai acontecer. Ele vai gradativamente, gradualmente, fazer toda a montagem do nosso componente. Posso vir aqui, ó, com o botão direito, animar a explosão. Olha lá a explosão acontecendo. Sai o primeiro pino, afasta a primeira aba, afasta a segunda aba. Ele segue a sequência da explosão. Ou seja, você consegue trabalhar outros recursos simples que vão agregando valor ao seu produto, vão agregando valor à sua montagem. Tá? Aqui já abri uma abazinha onde você pode transformar isso aqui num vídeo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o modo alternativo e vou dar o play. Então, ó, ele vai recolher automaticamente e ao fim da montagem ele vai começar a desmontar novamente. Ó. Posso acelerar um pouco esse processo, deixar ele mais rápido, deixar mais rápido ainda.
dependendo da paciência de cada um, né? Ó. Posso pedir para ele repetir sempre somente a explosão, né? Ou somente uma vez. Ele explode e separa. Feito isso, posso vir aqui, ó, salvar essa animação. Vamos salvar aqui como explosão. Professor, só pode Oi, repetir como é que você fez até chegar aí, por favor? não Até entendi. chegar nessa. Você pode repetir como é que você fez essa parte da explosão com essa animação aí? Só para eu ver aqui, Matheus, por foi o favor. seguinte, eu vou disponibilizar para vocês o vídeo gravado. Aí vocês olham com calma. E se eu ficar repetindo Tá agora, vai ok. consumir muito tempo da aula, o vídeo vai ficar longo, aí não dá para eu gravar por completo. Porque vai ter muito mais coisa ainda que a gente vai fazer. Não é só essa explosão, não. A gente vai gerar ainda um vídeo bem mais animado aí dessa montagem. Tranquilo? Beleza? Tá certo. Maravilha. Aí, pessoal, aqui ó, a gente pode salvar esse vídeo. Por exemplo, tem algumas configurações aqui que você vai aprendendo com o tempo em relação à captura de tela, visualização da forma mais correta. Então, aqui você pode colocar lá no enquadramento, em função da resolução aonde você vai passar essa aplicação. O campo que ele usa é justamente essa parte verde. Por exemplo, eu vou cancelar aqui, ó, vou centralizar ele, aí eu vou colocar para salvar. Vou salvar aqui novamente com explosão, né? Não tinha salvo ainda. Explosão 1. Vou ver aqui o tamanho, a taxa, né, de resolução aí do meu sistema. Ó. Posso ir vendo qual é a melhor que se encaixa. Se eu for postar lá no YouTube, seria uma resolução talvez mais bacana. Se eu for fazer Instagram, é outra. Se eu for colocar no meu site ou um site, você pode ter uma resolução específica, né? Então você consegue fazer aí a configuração de tela que melhor se encaixa para o seu projeto. Tá? Vou colocar aqui salvar. Ele faz uma compactação, ele já gera aqui uma frequência de frames, 8 quadros por segundo, né? Ele vai fazer. Você pode alterar isso aqui, eu posso colocar 10. Isso, cuidado, se colocar uma renderização muito alta, talvez sua máquina não tenha capacidade para isso. Aqui vai dar um probleminha já. Ó, ele já dá um errozinho, vou falar que não. Ele está gravando a nossa sequência. A única diferença aqui dessa explosão é que eu tenho que parar o vídeo. Então, quando chegar no final aqui, ó, eu dou OK, o stop. Ele vai salvar para a gente. Deixa eu só voltar lá na pasta. Oh, Oi, vou minimizar aqui, ó. Ele aparece para a gente lá o vídeo, ó, explosão 1. Então, quando eu abrir esse vídeo aqui, ele já vai funcionar para a gente, ó, na sequência. É um vídeo de 2 segundos. Deixa eu colocar ele alternado aqui. Tá ficando preto porque eu usei configurações muito altas, meu computador não tem placa de vídeo para isso. Aí ele fica com essas falhas aqui, mas aí seria configurações. Oi, pois não? esse vídeo não precisa mandar junto com as peças, né? Não, não, isso aqui é uma atividade além. Tá? Isso aqui é outra coisa, a gente está discutindo isso a partir de hoje. Feito isso, olha o que a gente pode fazer também no software, né? Que, digamos assim, agrega muito valor. Por exemplo, aqui embaixo, a gente tem algumas ferramentas como estudo do movimento. Primeiramente, eu vou recolher a nossa peça aqui, ó. Deixar ela recolhida, deixar ela centrada aqui, né, na isometria, deixar ela aí, beleza. Vem aqui, estudo do movimento. Quando eu abro ele aqui, eu posso fazer simulações de diversos universos. Eu posso fazer apenas uma animação, posso fazer um movimento básico, ou posso fazer uma análise de movimento. Isso está associado a quê? Por exemplo, eu posso colocar aqui equações de funcionamento de sistemas, gráficos, parábolas, elementos que trabalhem um ritmo ou uma frequência e aplicar a um estresse do nosso sistema, fazer simulações. Então, é um campo muito amplo que não vale a pena discutir agora. Ele é mais específico lá na cadeira de projeto de construção de máquinas. A gente discute esses pontos lá. O que cabe a gente aqui são apenas animações ou movimentos básicos. Fazer uma animação. Por exemplo, temos aqui a nossa dobradiça montada, né? Olha o que eu vou fazer. Eu tenho aqui elementos padrões, como gravidade, simulação de contato, amortecedor.
uma força aplicada no carregamento ou um motor. Vou clicar aqui no motor. Eu tenho motor linear e motor rotativo. O que é linear? Linearmente ele trabalha, rotativo ele trabalha na revolução. Eu vou pegar um motor rotativo, vou selecionar aqui a nossa aba. Vocês vão ver aqui ó, que ele já deu a setinha no sentido. Eu não quero que ele gire nesse sentido, eu vou inverter o sentido aqui. Ó. Maravilha. Esse nosso motor ele não vai trabalhar na velocidade constante de rotação. Eu quero que ele trabalhe numa distância. Como assim distância? A nossa dobradiça trabalha de 0 a 180 graus. Então eu vou colocar aqui 180 graus. Ele vai começar no tempo 0 e vai andar de 0 a 180 em 5 segundos. Feito isso, vou dar OK. Vou calcular. Quando eu coloco para calcular, ele está calculando, ele está fazendo a renderização desse teste. Feito isso, posso vir aqui e dar o play. Eu vou ter a animação da minha dobradiça fechando. Vendo? Posso dar continuidade. Vou pegar ele aqui, ó. Vou arrastar lá para os 10 segundos, por exemplo. Tá? Vou clicar aqui com o botão direito, vamos mover aqui para a posição. Botão direito desativado, eu vou interromper esse motor aqui. Vou andar até os 10. Vou inserir um segundo motor. Opa, não inseri componente, desculpa. Vou colocar outro motor. Outro motor aonde? Nessa mesma peça, agora nesse sentido, trabalhando também uma distância de 180 graus, começando em 5 segundos e trabalhando num período de 5 segundos. Vou dar o OK. Ele gerou aqui esse trabalho, eu vou mandar calcular, ele vai dar um erro inicialmente, não vai fazer nada. O que vai acontecer? Eu vou fazer apenas configurações. Eu vou arrastar a minha aba lá para os 10, está aqui o nosso motor, e vou trazer o início dele para cá. Pronto. Vou voltar à minha barra do tempo e vou mandar calcular novamente. Olha lá o que vai acontecer. Ela vai fechar, quando chegar com 5 segundos, ela vai abrir. Então a gente colocou um motor para fechar, um motor para abrir. Fizemos a simulação de trabalho da dobradiça, de forma automática. Ou seja, lá naquele vídeo do motor, ele fez uma sequência dos componentes do motor. Aqui a gente está começando com uma dobradiça. A gente já colocou aí uma sequência de funcionamento dela. Posso agregar mais valor a isso? Posso. Nesse nosso vídeo, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, nesse assistente de animação e selecionar, por exemplo, isso aqui é como se eles fizessem um giro tridimensional do componente lá, né, no plano espacial, para você ficar vendo ele. Mas eu posso pegar aqui a nossa vista explodida, aquela que a gente testou agora. Vou avançar. Vou fazer um vídeo total de 20 segundos. Então eu vou fazer a nossa explosão durar... Na verdade, eu vou fazer em 15 segundos, 2,5 segundos. E tendo início nos 10 segundos. Concluir, aqui ela. Né? Feito isso, eu calculo novamente. Ele animou a explosão aí. Estou nesse ponto. Vou agora recolher ela. Vou lá de novo no assistente. Em vez de explodir, eu vou recolher. Avançar. Vamos deixar em 3 segundos para ele não pegou o 2,5 aqui. Eu achei que ele ia pegar, ele não pegou o 2,5, pegou só o 2. Vamos concluir em 3. Vou calcular novamente. Ele vai fazer agora o recolhimento. Se a gente for olhar isso de forma total, olha aí como está nosso vídeo. Ele fecha a dobradiça, ele abre a dobradiça, ele faz a explosão, faz o recolhimento dela e encerra a nossa animação. Ah, mas a vista não está bacana, né? Quando o pino saiu lá, cortou ele. Aí tem N recursos, pessoal. Vocês vão aprendendo a trabalhar com o tempo, por exemplo. Eu vou vir aqui no marco zero, né? No tempo zero do nosso vídeo. Aqui, orientação das vistas e câmera. Vou ativar aqui todas as possibilidades, né? Está todo mundo ativado. Vou falar que, por exemplo, aqui no segundo 10, que ele termina os 2 posicionamentos, essa vista dele aqui vai ser essa vista frontal. Vou colocar um espaçamento aqui, ó, só para ele poder explodir. Nessa posição, ó, você vê que ele já criou uma linha aqui, ó, de trabalho associada à câmera, né?
calculo, posso voltar ela lá para o início. Olha o que vai acontecer agora. Ele vai trabalhar até lá, chegar naquela posição. Então, ele está animando a abertura e o fechamento. E aí vai fazer a explosão nessa vista. Talvez fique mais fácil de visualizar. Feito isso, posso vir aqui, ó, salvar a animação. É um vídeo. Vamos colocar aqui como montagem 1 mesmo. Vou salvar em AVI, a SolidWorks mesmo. Vamos ver aqui a resolução da tela que melhor se encaixe para a nossa montagem. Acho que é essa aqui, se eu não me engano. Talvez, vou postar esse vídeo. Talvez que esse aqui fique bacana. Não sei. Tempo de animação está aqui, quadros por segundo, salvar. Ele faz uma compactação aqui, ok. Não. Mostrando os resultados dos movimentos visualizados, deseja recuperar antes de salvar. Não. Ele está salvando aí a nossa animação. Pode parecer mais lento, é porque ele está fazendo quadro a quadro para gerar o vídeo, tá? Então ele vai salvando aí essa sequência. Está em 2 segundos ali, são 15 segundos de vídeo. E você consegue fazer esta animação. Enquanto ele está salvando aí, ó, como foi que você fez, respondendo aqui o pessoal aqui do WhatsApp, ó, como você fez o chanfre dos furos dos parafusos. Mostro já para vocês aí, pessoal, uma forma de você fazer aquele recurso ali. Extremamente simples, espero que vocês não fiquem com raiva. Deixa só ele terminar de renderizar. Vocês vão ver a sequência de montagem aí no nosso sistema. Agora que ele chegou em 10 segundos, né? Ele começou a explosão. $13. Não é o delay de vocês não, pessoal. Ele é lento mesmo, tá? Porque ele tá gerando aí quadro a quadro para gerar o vídeo, né? Pronto. Ele fez a gravação, não precisa interromper nada. Aqui na animação ele faz. Vou minimizar aqui. E nós temos aí a montagem 1, né? Que a gente fez agora, ó. Joguei ela para cá. Não sei qual é o tamanho dela aqui. Só ver aqui. 14 megas. Vou mandar ela depois por WhatsApp aí para vocês. Se eu der o play nela aqui, então a gente vai ver aí o funcionamento dela num vídeo. Aí você pode levar para suas redes sociais, para o seu portfólio de projetos, para apresentar para seus familiares. Eu ainda cortou um pouquinho aqui, ó. Agora que eu vi aí que teve um erro. Teve esses probleminhas de renderização aí, não sei se foi porque eu mexi o mouse, acho que não, foi lá na gravação, tá? No final aí. Mas isso aí são recursos da minha máquina, do meu computador, que não é feito para trabalhar esse tipo de ação, né? Eu trabalho desenho técnico, montagem, mas não essa animação. Essa montagem depois eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, eu mandei lá para vocês. Vocês dão uma olhada nela lá, tá anexando lá. Ok? Pessoal, antes da gente falar lá de como eu fiz essa furação, como a gente fez lá o nosso elemento aqui, quero conversar 2 coisas com vocês. Primeiramente, vocês vão ver que algumas disciplinas de vocês, eu acredito que quase a maioria, elas vão mudar o método de avaliação dela em relação à exposição de notas. Não vai ter mais o lançamento da AV1, AV2 e AV3. Isso vai cair aqui em desenho mecânico também. Como que vai mudar? Devido a essa situação que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, aulas remotas, foi alterado o método de avaliação da disciplina em quesito de lançamento de notas. A nota vai ser lançada apenas uma nota única final da disciplina, tá? Mas não muda nada para a gente isso. O que que acontece? Em vez de você ver uma nota lançada lá de AV1, uma nota de AV2 e depois AV3, quando você tem um sistema normal das 3 sequências, as 3 AVs ali, né? A nota final que você tem nessa disciplina é uma média de AV1 mais AV2, e depois essa média, junto com a AV3, gera a média final da sua disciplina. A sequência aqui agora a gente vai lançar somente essa nota final da disciplina. Por quê? Muitos alunos estão com dificuldade de exercer atividades que vale pontuação, igual essa que a gente fez
essa semana, não foram todos os alunos que entregaram. Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer atividades, mais número de atividades, um período maior, intervalado entre elas. Também vocês têm diversas disciplinas que vocês estão fazendo ao mesmo tempo. Outra coisa, você pegar e conseguir adequar toda a sua estrutura de software, de mão livre, desenho mão livre, que for para fazer a prova. Então, a gente também, professor, tem que pensar como adequar isso em todos os alunos. Requis um pouco mais de tempo. Então, não vai ter nota de AV1 lançada, mas a gente vai fazer etapas internamente nossas, tipo, vou dar um exemplo. Vamos pensar em 3 atividades. Eu tenho 3 atividades que eu vou gerar uma nota para vocês. Dessa nota, não seria necessariamente a média das 3. Você vai ter 3 oportunidades e eu vou gerar na nota, por exemplo, a média das 2 maiores. Seria uma situação que é provavelmente o que vai se encaixar aqui na nossa disciplina. Eu já teve uma atividade essa semana, terão outras 2 atividades que vão contemplando nota para a gente gerar, compor essa nota final. Para você não chegar lá no final, você achar que está fazendo tudo, não está entregando, chegar lá no final e tomar um susto de reprovação, você vai ver etapas que eu vou falando para vocês, pessoal. São um exemplo, essa é a nossa AV agora. Um exemplo não, real, essa é a nossa AV agora, vão ser 3 atividades que eu vou fazer na média das 2 maiores. Então, se você quiser fazer só as 2 primeiras, não fazer a última, é critério seu. Se você já não fez essa primeira, eu agradeço, eu acho obrigatório você fazer as 2 próximas, para você compor a média. A média não vai ser composta por apenas uma atividade, isso não é permitido pela universidade. Ah, mas se das 3 eu só fizer uma, a gente vai pegar a nota dessa só uma e vai dividir por 2. E aí seria a sua nota desse primeiro período. Então vai ter a nota do primeiro período, de um segundo período e de um terceiro período. A média desses 3 vai gerar essa sua nota final. Ok? Tranquilos? Deu para entender mais ou menos essa lógica? Acho que outros professores já devem ter falado isso com vocês também. Aproveitando que nós estamos aqui conversando sobre isso, segunda-feira a gente vai fazer uma segunda atividade. A atividade de segunda, ela vai estar associada ao tempo da aula. Então, na hora da aula, que a gente começar, eu vou disponibilizar a atividade para vocês, vocês vão executar e mandar de volta. Tá? Pode ser uma atividade, pode ser 2, pode ser diferentes atividades. Então, por exemplo, pode virar uma atividade de desenho, que aí eu vou avisar vocês antes, no fim de semana aí, para vocês deixarem disponível lá papel, régua, né? Esquadro, transferidor, que vocês tiverem como auxílio. Mando a proposta, por exemplo, vocês fazem lá o desenho e me mandam de volta, num tempo estabelecido. Terminou esse, eu mando uma segunda atividade na mesma aula, que vocês vão executar ou responder lá, por exemplo, um quiz no fórum online ou alguma outra plataforma dessas de comunicação, e aí você responde e entrega também dentro de um tempo. Ou seja, são atividades que a gente vai fazer como se fosse uma atividade avaliativa dentro da sala de aula. Ok? E aí, professor? E aí a gente vai compondo a nossa nota. Só faz a mão livre quem não tem um software, né? Não entendi, Natanael. Por favor, de novo. Só faz a mão livre quem não tem um software, né? Então, vão ter atividades específicas de software e a mão livre. Tem os dois. Essa nossa atividade de segunda-feira, ela vai estar associada justamente àquele primeiro período nosso, a nossa V1, que era o quê? Vistas e cotas, né? Quando falar de vistas, é o posicionamento das 3 vistas lá, né? As vistas necessárias para representar todo elemento. Quais são as regras dessas vistas, né? Lembra que eu tenho a vista frontal, a vista direita está na esquerda, a vista da esquerda está na direita. Ou seja, você tem aquela normativa. Dentro das vistas, temos aquela questão do corte. Você aplicar um corte na peça. Quais são os tipos de corte, né? As vantagens de cada um deles, quando se aplicam eles. E temos lá também aquela parte de cotagem. As regras de cotagem, como cotar as peças, né? Tipos de cotagem. Então, seria esse o primeiro assunto aí dessa nossa atividade de segunda-feira. Ela vai dizer respeito a V1, mas nós já estamos bem para frente. Sim, a gente deixou, né, o tempo andar, porque a gente não sabia se nosso retorno ia ser lento, ia ser rápido. Então, a gente ainda acreditava que ia voltar, antes desse período de isolamento que a gente está vivendo, para poder realizar as provas de forma manual mesmo, impressa, né, lá na disciplina. Mas como não está, então a gente está voltando para começar a gerar esse processo avaliativo. Tranquilos?
Deu para entender? Professor, Oi? só acha que a Unifor vai estender ainda o prazo depois do dia 4? Não tenho respaldo ou patente para falar isso para vocês. Eu, como professor, não recebi nenhuma informação ainda. Pessoal, não tem diferença das informações que os alunos recebem e os professores recebem, tá? O que os professores recebem, diferente dos alunos apenas, é apenas esses marcos de, vamos fazer o processo avaliativo dessa forma, a rotina dessa forma, as aulas virtuais vão ter que ser feitas, essas coisas. Se for pensar, grosso modo, eu, André, particularmente falando, qual é a análise que eu faço? Eu faço análise em função das situações que estão acontecendo. Então, quando a gente parou, era uma situação, nossa crise, quando ela foi postergada, era outra, e hoje a gente está vivenciando uma terceira situação, né? Ou seja, digamos, como fala lá o CEPOD, a gente está no pico, ou não chegou no pico ainda, né, da pandemia. Talvez a volta não seja bacana, ou seja bacana, tem vários fatores que influenciam isso aí, mas eu não sei te dizer, eu não tenho nenhuma informação ainda em relação à universidade. A universidade, quando ela faz solta essa informação, ela é de forma mútua, né? Ela faz pelos meios dela lá de comunicação e é tanto para aluno, como para professor, como para todo mundo. A gente não recebe nenhuma informação privilegiada ou antes ainda. Mas não sei te dizer se vai ser postergado ou não. Não sei te dizer, não tenho como afirmar isso. Tranquilo? Mas vejo aí que a situação não está muito bacana, né? Hoje de manhã eu estava assistindo a reportagem lá do jornal. A universidade está no bairro Edson Queiroz, mas ela faz paralelo ali com Guararapes, né? Patrulino Ribeiro, são os bairros com maior incidência, né? Meireles, Aldeota e Guararapes, do corona. Então, ou seja, se você, para ter acesso à universidade, você passa ali por exemplo, muitos alunos passam pelo terminal do Papicu, então você vai passar ali como se fosse no epicentro ali da epidemia para chegar na universidade, talvez tudo isso deve ser levado em consideração. Tranquilos? Sobre a nossa avaliação, alguma dúvida? Beleza. Beleza? Tranquilo. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como fazer esse chanfro aqui que muitos tiveram dúvidas. Eu vou só interromper o vídeo, porque eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. E tem turma que ainda está entregando outras atividades.